Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 3 de Abril, para sexta-feira, o primeiro fim de semana de Abril. Sexta-feira, dia 4 de Abril. Não temos imensos jogos nesta sexta-feira. Tenho aqui 6 jogos selecionados, duas ligas mais periféricas e depois entramos nas ligas mais comuns para nós. De falar desta quinta-feira. Foi uma quinta-feira positiva, finalmente. Depois de um dia 1 e 2 de Abril negativos. Não veio a aposta pré-live desta quinta-feira, que era o Sporting a marcar nas duas partes. Ficou 2-0, o Sporting venceu por 2-0 ao intervalo e ficou assim. O Sporting teve N oportunidades para fazer o gol, teve um gol lá na segunda parte, teve uma bola ao ferro, teve mais um lance muito perigoso do Gyökeres, mais outro lance muito perigoso do Maxi, se não estou em erro, Maxi Araújo. Mas acabou por não vir à aposta pré-live. Fizemos apenas uma entrada no jogo da Turquia, do Besiktas Gostep, fomos buscar 2 cantos a favor do Besiktas, veio com esse take com o 2,20. Tentamos ir buscar aqui 2 overs à frente no Chelsea Tottenham, o over 2,5, o over 1,5 não veio nenhum. Tivemos também um gol anulado, bolas no ferro. Aliás, 2 gols anulados e 2 bolas no ferro, e uma bola no ferro. Num jogo com muito aberto, muito partido. Só ali nos últimos 10 minutos de jogo, 15 minutos a contar com os descontos, é que o Chelsea baixou muitas linhas e ficou preso. Fomos buscar 2 cantos e 3 cantos do Sporting HT. Fomos buscar com boas odds. Fomos buscar 2 cantos no jogo HT no Chelsea contra o Tottenham. E fomos buscar depois na segunda parte, face a este baixar de bloco que eu esperaria do Chelsea. Eu escrevi isso no Telegram. Vamos buscar 2 cantos para o Tottenham com o modo 1.75, vamos buscar 3 cantos para o Tottenham com o modo 2.25 com meia stake, e depois vamos buscar 2 cantos no jogo 3 cantos no jogo com meia stake com o modo 2, aproveitar também os tempos de desconto que iríamos ter. Deu 12 minutos em Londres e trabalhamos muito bem live, e agora está a rolar, vai começar agora o jogo, o gol em ambas as partes, no jogo do Bahia contra o Internacional para a primeira jornada do grupo da Libertadores. Portanto, boa quinta-feira por aqui, espero que tenha sido bom para vocês também. Antes de começar, subscrevam o canal, comentem, metam like, façam essas coisinhas todas que isso ajuda-me imenso. E temos que manter aqui o canal pelo menos nos 2.000 subscritores até maio. Acho que é um objetivo realista. Para quem não me conhece, eu era o Big Mac, falo de apostas esportivas, especificações pré-live e live para o dia seguinte ou no mesmo dia, depende de quando vocês estiverem a ver o vídeo, até porque tem a data, portanto não é muito difícil de perceber. Portanto, apresentações feitas, o peditório feito, seguimos para então sexta-feira. Para esta sexta-feira tenho aqui 6 jogos selecionados: Randers Midtjylland da Dinamarca, Al Hilal Al Nassr da Arábia Saudita. Na Liga Portuguesa temos um AVS Estoril, depois nos campeonatos alemães temos os 2 jogos da Bundesliga 2 e o Augsburg Bayern Munique. Portanto, arrancando pelo início, que é como tudo deve ser feito, temos um Randers Midtjylland, estamos a falar de qualificação ou campeonatos aqui diz Promotion and Relegation, mas basicamente não é para subir, é para ser campeão e para se qualificarem para as competições europeias. Depois quinto e sexto não desce, nem se qualifica para nada. Temos um Randers Midtjylland, o Randers que nos últimos 10 jogos tem 4 derrotas e marcou em 7 dos últimos 10 jogos, vem de 2 derrotas seguidas fora contra o Copenhague e Midtjylland. Copenhague e Midtjylland, exatamente, 2 jogos muito complicados. O Randers que é meio que outsider nesta parte, que seria que se calhar aqui um bocadinho a nível de nomes, juntamente com a Aros, com o AGF, mas o North-Zealand é que tem deixado aqui um bocadinho a desejar e não tem feito bons jogos nesta fase, mas não são eles que jogam agora. Portanto, mas também nos últimos 10 jogos sofreu em 9, apenas não sofreu contra o Lyngby, fora de portas, e depois aqui neste amigável foram em 8. Em relação ao Midtjylland, fez-nos perder aqui uma aposta pré-live no fim de semana que passou. Nós tínhamos no domingo, tínhamos over 2,5, ficou 2-0, perdeu contra a equipa do Brøndby. Eu espero aqui, sinceramente, um jogo para golos também. Randers jogando em casa, espero também que bata aqui a linha dos ambas marcam. Neste momento, odds temos Randers a 2.88, Midtjylland a 2.30, over 1,5 1.22, over 2,5 1.75, para mim um modo muito interessante. Ambas marcam 1.60 e o mercado que nós gostamos bastante, gols em ambas as partes a 1.70. Provavelmente sairá este mercado como pré-live amanhã. Passando para a Arábia Saudita, temos um Al Hilal contra um Al Nassr. Al Nassr que não será novamente campeão este ano, pelo menos à partida, leva 10 pontos de desvantagem para o Al Ittihad de Benzema, que segue em primeiro lugar. São 6 pontos que separam aqui o Al Nassr para o Al Hilal.
digamos que é a última oportunidade que a equipa do Al Nassr tem para subir aqui ao segundo lugar, para ir aqui à AFC Champions League. Temos um Al Hilal a 1.90, Al Nassr 3.21, ambas, ou seja, over 1,5 1.10, over 2,5 1.39, portanto odds bastante esmagadinhas aqui, over 3,5 a 1.99, ambas marcam a 1 ponto qualquer coisa. Está bugado o mercado a Bet7, não aparece aqui o ambas marcam. E temos o golo em ambas as partes, por acaso não temos. O golo e o galo também, em ambas as partes. Mas pronto, temos aqui as odds dos overs muito justas, na minha opinião, e adequadas ao que é normal neste tipo de jogos. O Al Hilal vem aqui de 3 vitórias seguidas, nos últimos 10 jogos perdeu 3, Al Ittihad e depois para a Liga dos Campeões. Eu trabalhei este jogo, este 4-0, mas já não me lembro agora o nome da equipa. Onde passou à Liga dos Campeões, vem 3 vitórias seguidas sem sofrer, 2-0, 4-0 e 2-0. As últimas derrotas são contra o tal jogo da Liga dos Campeões e depois Al Ahly e Al Ittihad, 2 jogos sempre mais difíceis. Por outro lado, o Al Nassr também tem apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos e marcou em 8 dos últimos 10 jogos. Já não perde também há 4 jogos e passou também na Liga dos Campeões Asiática. Aqui, para mim, temos odds perfeitamente justas, na minha opinião. Eu, ainda assim, continuo a preferir o Al Hilal a nível de equipa, a nível do jogo, do que a equipa do Al Nassr. Temos um Al Hilal a 1.90. Eu acho o modo interessante, mas eu aqui falaria-vos apenas do 1x. Eu tenho muitas dúvidas que o Al Hilal perca o jogo amanhã a 1.35. Parece-me interessante. Os overs e os unders, consigo sempre ver aqui algum valor no under 4,5. Se olharmos aqui para os últimos 10 jogos, não bateu em 3. Neste 3-2 contra o Al Ahly e no 4-1, no 5-1 e no 4-1 contra o Al Ittihad. E no lado do Al Nassr apenas não bati em 2 jogos também. Portanto, e um deles contra o Al Ahly também. Portanto, eu acabo praticamente sempre por ver algum valor aqui. É verdade, as duas equipas são obrigadas a vencer. O Al Hilal é obrigado a vencer para fazer pressão sobre o Al Ittihad e o Al Nassr é obrigado a vencer para tentar chegar perto aqui do ia marcando agora o Bahia. Perto do Al Hilal, é a última oportunidade, digamos assim, para o Al Nassr conseguir fazer isso. E mesmo para o Al Hilal, se perder aqui pontos, pode perder aqui mais um bocadinho o comboio. Acredito que seja um jogo aberto, sim, mas com uma equipa estando em vantagem, acredito que o jogo perca ali um bocadinho de ritmo. Eu não gosto muito de jogos da Arábia, não gosto muito de os ver, não gosto muito de os trabalhar, portanto, o 1x a 1.35 parece muito interessante e o under de 4,5 a 1.32 também, porque isto pode ser perfeitamente um jogo para gols. Nós viemos aqui ao head-to-head, temos um 4-1, temos aqui sempre ambas marcam a bater, temos aqui 2-1, 2-0, 3-0, temos sempre golos nestes jogos, mas não me parece uma linha justa de mercado, parece uma linha desfavorável para o lado dos overs, portanto, ao lado dos unders estará o valor, na minha opinião, 1.32, o under 4,5 parece-me muito interessante. Em relação ao Tugão, temos um AVS contra um Estoril, jogo com odds equilibradíssimas, AVS a 2.70, Estoril a 2.69, praticamente mais equilibrado não dá, empate a 3.11, este jogo cheira a empate, não é? Uma sexta-feira no Tugão, cheira a empate por todo lado. Over 1,5 a 1.39, over 2,5 a 2.25, ambas marcam a 1.90. Temos 16º contra 9º, temos um AVS que já não vence há 3 jogos, tem 3 derrotas e nos últimos 10 tem apenas 2 vitórias e 5 derrotas. Por outro lado, a equipa do AVS sofreu em 8 dos últimos 10 jogos. Curiosamente, as únicas vitórias que tem são as duas por 1-0. Do lado do Estoril, vem de uma derrota em casa contra a equipa do Porto. De resto, nos últimos 10 jogos, marcou em todos os jogos, incluindo a Porto e a Sporting, onde perdeu, mas marcou gol. E são também essas únicas 2 derrotas. Fora de portas, perdeu em Alvalade, empatou contra o Arouca, empatou contra o Nacional, venceu o Gil e venceu o Santa Clara. Portanto, é uma equipa que neste momento não tem qualquer pressão, não tem aspirações de subir a algum lugar de qualificação. Obviamente que é sempre melhor ficar para cima do que para baixo, mas são 20 pontos de diferença para o Braga neste momento. Para a linha d'água são 13 pontos. O AVS tem aqui muita mais necessidade do que a equipa do Estoril. Em relação às estatísticas de golos, que é algo que eu gosto de ver na primeira parte, tem uma... Aliás, deixem-me vir... Assim, é mesmo isto que eu quero. Na primeira parte tem uma média não muito interessante. Temos aqui apenas 40% dos últimos 10 jogos do Aves tiveram golos na primeira parte e 70% do Estoril. E na segunda parte temos aqui já uma odd bem mais interessante, uma estatística bem mais interessante. 100% dos jogos do Estoril tiveram gols na segunda parte, 90% dos jogos do AVS tiveram gols na segunda parte. Portanto, eu provavelmente não irei conseguir trabalhar nada no dia da manhã,
em live, portanto irá ser algumas coisas para live, mas em live provavelmente não ia conseguir trabalhar nada e voltarei no sábado. Mas trabalhar aqui o over à frente, o over 1,5 em caso de 1,00 para trabalhar esta segunda parte pode ser, na minha opinião, interessante, ok? São estatísticas meramente estatísticas, digamos assim, mas são situações que eu gosto muitas vezes de olhar para levar depois para a live, ok? Eu vou-vos falar apenas deste over 1,5 no jogo do AVS Estoril para ficar como apoio live, ok? Para vocês terem uma confiança extra, se vocês estiverem a ver um jogo com um padrão relativamente interessante, não esquecer que a vitória ao AVS é muito importante, ok? E depois temos estatísticas muito interessantes dos overs na segunda parte, se nós darmos aqui para baixo, eu tenho aqui isto, eu até posso vir aqui ao meu filtro dos overs à frente. Eu um dia irei fazer um vídeo para explicar aqui como é que se usa o Packball. O link está na descrição se vocês quiserem usar. Onde é que está o está aqui. O AVS Estoril tem uma média de 1.8 golos na segunda parte, 95% dos jogos das equipas saem golos na segunda parte e 50% dos jogos têm 2 golos na segunda parte. Portanto, há um mercado que a Bet7 até nem tem, se não estou em erro, eu posso estar aqui enganado, mas há um mercado que a Bet7 não tem, que é a parte mais produtiva. Por acaso tem. A parte mais produtiva, a segunda parte está a 2.06. Parece-me também uma odd muito interessante se vocês quiserem trabalhar na base da estatística. São poucos jogos que têm, obviamente, normalmente há uma média maior de gols na segunda parte do que na primeira, é praticamente o factual, mas há jogos e jogos, e aqui parece-me ser um desses casos que pode efetivamente ter valor uma odd dessas. Tirando isso, over 1,5 1.40, parece-me bem. O X2 do Estoril, 1.45 também. Em relação à Liga Alemã, trabalhamos agora aqui a Bundesliga 2, temos 2 jogos que não são os meus jogos prediletos. Temos um Braunschweig que eu odeio trabalhar contra um Paderborn que eu também não aprecio, o nosso Padre Borga. Temos um Carlos Rui, que nós adoramos, o Carlos Rui contra a equipa do Hannover, que eu não tenho gostado muito de trabalhar este lado do Hannover, portanto não é uma Bundesliga 2 que me encha o olho nesta sexta-feira. Portanto ainda bem que são estes jogos amanhã que eu provavelmente não irei ver nenhum. Temos um Braunschweig 3.89, temos um Paderborn a 1.90, over 1,5 1.25, over 2,5 1.85 e o ambas marcam 1.70. Estamos a falar 16º contra 4º classificado. Nos últimos 10 jogos do Braunschweig são apenas 2 derrotas, mas também são apenas 3 derrotas. São 5 empates e marcou em 9 dos últimos 10 jogos. Em casa perdeu contra o Hertha, goleado, mas fez golo. Empatou contra o Ulm, venceu o Darmstadt e perdeu contra o Colónia. Portanto, também não é um registro brilhante, não é um calendário complicadíssimo. As melhores equipas não defrontou aqui nos últimos jogos as melhores equipas da Liga, da Bundesliga 2, não tem, tirando aqui o Colónia, não tem o Hamburgo, não tem o Kaiser, o Magdeburg estava lá para baixo, o Hannover também já tem há algum tempo, portanto tem jogado aqui contra equipas cá de baixo, o Hertha, o Darm, o Ulm, portanto não é um brilharete esses últimos 10 jogos do Braunschweig. Do lado do Paderborn são também apenas 3 derrotas, marcou em marcou em 9 dos últimos 10 jogos também, e acredito que não fique em branco amanhã. A equipa do Braunschweig, que está aqui no limite, precisa de pontuar, já leva 3 pontos de desvantagem para a equipa do Preußen, e o Paderborn está aqui em luta para subir da divisão. Portanto, acredito que seja um jogo aberto. O empate pouco dá ao lado do Braunschweig e também ao lado do Paderborn, que joga contra uma equipa relativamente frágil. Portanto, over 1,5 1.25 parece-me um modo bastante interessante, e golos em ambas as partes a 1.75 para mim é uma das melhores oportunidades do mercado no dia de amanhã. Em relação ao Carlos Rui contra o Hannover, temos um Carlos Rui a 3.0, Hannover a 2.25, over 1,5 1.19, over 2,5 1.70 e o ambas marcam a 1.54. Ainda a falar de 10º contra 6º. O Carlos Rui nos últimos 10 jogos marcou em 7, apenas ficou sem marcar contra Ulm, Darmstadt e Braunschweig, mas tem apenas 2 vitórias. É 10º classificado, mas tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, e as 2 dentro de portas. Dentro de portas já não perde há 3 jogos, mas não é um registro incrível. Do lado, e sofreu em 8 dos últimos 10 jogos. Apenas não sofreu contra o Colónia, que curiosamente está em primeiro, Bundesliga 2, e contra o Ulm, que também é uma equipa bastante under. Do lado do Hannover, não há qualquer derrota, mas também só temos 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Somam aqui 2 empates a 0, de resto marcou em todos os outros 8 jogos. O problema aqui é que sofreu em 7 jogos também. Portanto, este jogo já tinha aqui um bocadinho mais de cautela a trabalhar aqui os overs. É verdade, a equipa do Hannover luta aqui ainda pela subida,
Está uma subida muito competitiva e vai marcar, não, incrível defesa do guarda-redes do Bahia, muito perto do Internacional. Aqui está muito equilibrado, até o próprio Carlos Rui, se vence aqui 3-4 jogos seguidos, pode vir aqui para cima, portanto é uma luta muito equilibrada, principalmente aqui para o terceiro lugar, e o Hannover quererá chegar o mais perto possível. Ainda assim, as odds parecem-me aqui relativamente justas, temos um under 3,5, 1.44, parece-me justo, sinceramente, acredito que este jogo possa ter no máximo 3 golos, mas Bundesliga 2 é sempre perigosa trabalhar aqui os unders, portanto, sinceramente eu aqui teria algum cuidado a trabalhar este jogo em relação aos overs, portanto eu nem vou dizer nada em relação ao jogo, porque eu não gosto de trabalhar o Hannover. É verdade que haverá alguma exposição, suponho eu, do Hannover para tentar aqui alguma coisa para a luta pela subida, mas eu não me exponho numa equipa deste género, ok? Temos 1-0, temos 1-1, temos 0-0, temos 1-1, temos 1-1, temos 0-0. São 6 unders 2,5 nos últimos 10 jogos, eu não gosto de me expor aqui. Do outro lado temos uma equipa muito mais over, portanto a única coisa que eu vos falaria aqui neste jogo que pode ter algum valor é mesmo o under 3,5, 1.44, e ainda assim já sabem que isto da Bundesliga 2 é uma putaria. Em relação à Bundesliga 1, temos um Augsburg Bayern de Munique, oitavo contra primeiro. Temos um Augsburg a 7.53, Bayern a 1.42, over 1,5 1.19, over 2,5 1.67 e o ambas marcam a 1.81. Golos em ambas as partes a 1.64. Nos últimos 10 jogos, o Augsburg tem apenas uma derrota, onde foi eliminado contra o Stuttgart para a DFB Pokal. É uma das equipas mais under da Bundesliga 1. Temos um 0-0 Mainz, 0-0 Leipzig, 0-0 Freiburg, 2-1-0, 2 vitórias. Mesmo os jogos em que há 2 golos, aliás, temos apenas 2 jogos com um over 2,5 a bater. O jogo contra o Mönchengladbach e contra o Heidenheim são equipas também relativamente overs. E depois no lado do Bayern Munique, aqui já é um plano um bocadinho diferente. São apenas 4 jogos em que o over 2,5 não bateu. De resto, quando bate, temos aqui um 3-2, temos aqui um 3-2, 3-0, 3-1, 4-0 e 2-1. São jogos diferentes, são jogos contra equipas um bocadinho diferentes. O Augsburg não marca assim tantos golos quanto isso. Os últimos 10 jogos marcou apenas em 6, mas é uma equipa que vai lutando aqui por um lugar nas competições europeias, jogando muito aqui pela defesa. Tem apenas 36 golos marcados, é das melhores defesas da liga, sofridos é das melhores defesas da liga, mas é um segundo ou terceiro pior ataque da Bundesliga. Portanto, uma das equipas mais under, tendo em conta estes lugares aqui de cima, um bocadinho a par do Mainz. Portanto, aqui, obviamente, temos um Bayern de Munique, e onde temos um Bayern de Munique, os overs terão sempre algum valor, mas tenham atenção a trabalhar aqui estes mercados, ok? Pode ser um jogo relativamente perigoso, pode ser um jogo que sai apenas 2 golos, mas saindo 2 golos, eu consigo ver aqui algum valor somente no golo em ambas as partes a 1.65. Prefiro isto ao over 2,5, que tem mais ou menos um modo semelhante, porque tenho algumas dúvidas se saiam 3 golos na primeira parte e nenhum na segunda, e vice-versa, ok? Portanto, porque se o jogo partir 0-0 na primeira parte, tenho algumas dúvidas que o Augsburg se exponha, ok? E se ninguém se vai expor, e mesmo quando sair o primeiro gol, tenho dúvidas que alguma equipa se exponha em demasia. O Augsburg não é exímio nos contra-ataques e também não é uma equipa que se exponha muito para o Bayern de Munique depois aproveitar esses contra-ataques. Portanto, a única coisa que eu vos falaria aqui, mesmo a própria vitória do Bayern 1.42 é risky, ok? Estes jogos são muito tricky na Liga Alemã, confio no que eu vos estou a dizer, é muito tricky. O Leipzig empatou, o Augsburg foi vencer ao Dortmund, venceu em casa contra o Wolfsburgo, e depois mesmo o próprio Bayern fora de portas empatou com o Union Berlin, perdeu em casa com o Bochum, é verdade com menos um jogador, mas perdeu em casa com o Bochum, empatou com o Leverkusen. Não é o Bayern de Ribéry, Robben e Lewandowski, onde faziam os gols todos que queriam. Portanto, atenção também a trabalhar aqui esta vitória do Bayern 1.42, mas na minha opinião o que terá mais valor neste jogo será mesmo golos em ambas as partes a 1.65. Portanto, está tudo falado para esta sexta-feira, primeiro fim de semana de abril. Tenham um juízo que é importante, já sabem. Se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, comentem e metam um like e comentem como é que foi esta vossa quinta-feira. Por mim, está tudo dito. Que seja um bom dia com boas apostas.